Hoje em dia não se para de falar sobre as inteligências artificiais e o como elas infiltraram no nosso dia a dia. E assim, a gente fala tanto em IA por aí, mas o que exatamente é uma inteligência artificial? Fala, amantes da engenharia! Hoje vamos falar sobre um tema que está em toda parte, que você provavelmente usa todos os dias, mas que muitas pessoas não entendem realmente o que é. Estamos falando sobre inteligência artificial, ou IA, como é mais conhecida, ou se for em inglês, vamos ver AI, que é a sigla para Artificial Intelligence. Mas você já parou para pensar em quantas vezes por dia você interage com um sistema de inteligência artificial? Pode ser quando você está pesquisando algo no Google, quando seu celular reconhece seu rosto para desbloquear, ou até quando você recebe uma recomendação de vídeo aqui no YouTube. Mas afinal, o que realmente é inteligência artificial? Bem, a inteligência artificial é um campo amplo da tecnologia que se refere ao uso de máquinas e computadores capazes de imitar funções cognitivas associadas à inteligência humana. Isso significa que estamos tentando criar máquinas que conseguem ver, entender, responder à linguagem falada ou escrita, analisar dados, fazer recomendações e muito mais, assim como um ser humano faria. Mas como assim? Uma máquina consegue pensar como um humano? Aqui temos que dizer que não é exatamente assim. A inteligência artificial não pensa da mesma forma que nós pensamos, mas ela consegue executar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana para serem realizadas. Para entender melhor como isso funciona, precisamos entender que a inteligência artificial funciona através de algoritmos. Um algoritmo é basicamente um conjunto de regras e instruções que você fornece para a máquina. Essas regras dizem à máquina exatamente o que fazer em cada situação. Existem dois tipos principais de algoritmos de inteligência artificial. O primeiro usa lógica, baseada nos princípios racionais do pensamento humano, onde você programa a máquina com regras específicas e ela segue essas regras à risca. O segundo tipo é mais sofisticado e combina lógica com o que chamamos de aprendizagem profunda, ou deep learning, que usa o padrão de funcionamento dos cérebros humanos para fazer com que a máquina aprenda por conta própria. Mas qual é a diferença entre esses dois tipos? Bem, no primeiro tipo, você precisa programar manualmente cada regra. Por exemplo, se você quer que uma máquina reconheça um gato em uma foto, você teria que programar regras do tipo: se a imagem tem orelhas triangulares, então é um gato. Mas isso é muito limitado, porque nem todos os gatos têm orelhas iguais. E nem todas as coisas com orelhas triangulares são gatos. É aí que entra o machine learning, ou aprendizagem de máquina. No machine learning, você não programa as regras manualmente. Em vez disso, você fornece à máquina muitos exemplos de gatos e não gatos. E a máquina aprende por conta própria a reconhecer padrões que diferenciam um gato de outras coisas. Isso sim é muito mais poderoso e flexível. Agora você pode estar se perguntando: como uma máquina consegue aprender por conta própria? Bem, imagine que você está ensinando uma criança a reconhecer diferentes tipos de frutas. Você mostra para ela uma maçã vermelha e diz: isso é uma maçã. Depois você mostra uma maçã verde e diz: isso também é uma maçã. Depois você mostra uma banana e diz: isso não é uma maçã, é uma banana. Depois de ver muitos exemplos, a criança consegue reconhecer uma maçã mesmo que ela nunca tenha visto aquela maçã específica antes. Ou ela reconhece o item porque já viu antes, ou ela vai por eliminação. A máquina funciona de forma semelhante. Você fornece muitos exemplos e a máquina identifica os padrões comuns entre esses exemplos. Quanto mais exemplos você fornece, melhor a máquina fica em reconhecer esses padrões. Mas a máquina não consegue distinguir uma imagem ou um texto assim como nós conseguimos pensar. Ao invés disso, ela utiliza processamentos matemáticos, transformando dados em números. E a partir daí, ela utiliza modelos estatísticos para ajustar erros e prever resultados. Mas onde exatamente a inteligência artificial está sendo usada no nosso dia a dia? Bem, hoje em dia, ela está em praticamente tudo. Quando você usa o Google para pesquisar algo,
o mecanismo de pesquisa antes usava apenas uma varredura de todos os sites listados na web sobre aquele assunto específico. Mas agora, ele usa inteligência artificial para processar sua pergunta em linguagem natural e encontrar os resultados mais relevantes para você. Ele acaba gerando uma resposta fazendo uma varredura em todos os sites, entendendo o que você busca e compilando estatisticamente os resultados mais prováveis para a sua resposta. Quando você está no seu smartphone e usa um assistente virtual como o Google Assistant ou a Siri, você está interagindo com um sistema de inteligência artificial que consegue entender o que você está dizendo e responder de forma apropriada. Quando você está em uma rede social e vê recomendações de amigos ou conteúdo personalizado, isso também é inteligência artificial, analisando seus padrões de comportamento e sugerindo coisas que você provavelmente vai gostar. Mas a inteligência artificial vai muito além disso. Hoje, ela está sendo usada em hospitais para ajudar médicos a diagnosticar doenças analisando imagens médicas. Ela está sendo usada em carros autônomos para reconhecer sinais de trânsito, pedestres e outros veículos. Ela está sendo usada em fábricas para controlar robôs que realizam tarefas repetitivas com precisão. Ela está sendo usada em bancos para detectar fraudes analisando padrões de transações. Praticamente em qualquer indústria moderna que você possa pensar, a inteligência artificial está sendo aplicada de alguma forma. Agora, é importante entender que nem toda inteligência artificial é igual. Existe o que chamamos de inteligência artificial fraca, que é aquela que consegue realizar uma tarefa específica muito bem, mas não consegue fazer outra coisa. Por exemplo, um sistema de reconhecimento facial é muito bom em reconhecer rostos, mas não consegue dirigir um carro. Depois existe a inteligência artificial geral, que seria uma máquina capaz de realizar qualquer tarefa intelectual que um humano consegue fazer. Essa ainda é mais ficção científica do que realidade, mas é o objetivo final que muitos pesquisadores estão perseguindo. Mas aí a questão central mesmo é: a inteligência artificial é realmente inteligente? E aqui eu devo dizer que não. Ela não é tão inteligente como achamos. Não do jeito que você pode imaginar. Ela ainda não é um sistema consciente do tipo a Skynet, onde ela ganha consciência em 29 de agosto de 1997, para quem entendeu a referência. A maioria das inteligências artificiais hoje em dia são o que chamamos de inteligências restritas. Isso porque elas são boas em fazer alguns tipos de tarefas específicas, como compilar um artigo ou gerar uma imagem. Mas tudo que ela faz nada mais é que um grandioso processamento estatístico incrivelmente avançado, que se baseia em um grande volume de dados, ou seja, ela simula resultados com uma velocidade muito maior do que a dos seres humanos, mas ela não consegue compreender a informação que ela está te passando. Existe um meme interessante na internet que eu vou colocar na tela, onde mostra uma pessoa perguntando se um cogumelo é comestível. E a IA, com base no banco de dados que ela tinha, diz que sim, pois de acordo com o banco de dados que ele possui, não via problema em comer aquele item. E logo depois mostra a pessoa que já morreu e a IA respondendo que aquele cogumelo na verdade era venenoso sim, e perguntando se ela não gostaria de saber mais sobre cogumelos venenosos. No final, a diferença entre a máquina e o ser humano não é sempre ter a resposta para qualquer coisa, mas sim a nossa capacidade de duvidar, questionar e sermos curiosos. Eu gosto muito de um argumento de um neurocientista brasileiro chamado Miguel Nicoleles, que foi pioneiro no estudo da interface cérebro-máquina, do qual eu tive prazer de conhecer quando eu fui no Flow Podcast, onde ele diz que IA não é inteligente nem artificial, definindo ela como uma estatística multivariada e não uma substituta da mente humana. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixa seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado
em nossos vídeos. Você que chegou até aqui, eu te convido a dar uma olhada nos cursos que recomendamos. Então aponte seu celular para o QR Code aqui na tela ou clique no link da descrição sobre os nossos cursos. E você, já tinha parado para pensar em quantas vezes por dia você interage com inteligência artificial? Já imaginou como seria sua vida sem ela? Você acha que as IAs são realmente inteligentes? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E quer contribuir com a gente? Deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.